Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é o 1981, 30º Núcleo CEPERS, Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul. Renato Claro de Lima, fundador do 30º Núcleo do CEPERS, 1981 ao 1987, é o entrevistado desse episódio. Sumário 1. Vídeo inicial. 2. Nominata dos diretores do 30º Núcleo CEPERS. 3. Foto da galeria dos diretores do 30º Núcleo CEPERS. 4. Entrevista com Renato Claro de Lima, fundador do 30º Núcleo CEPERS, 1981 ao 1987. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então, estamos aqui do extremo sul do Brasil para extremo norte do planeta, oriente ao ocidente, para o coração do planetinha. Então, estamos aqui com mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, para o canal YouTube HL História Legal. Nós estamos aí quase encerrando a websérie, né? Falta apenas os episódios do CEPER, Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, que é o sindicato, né? Que luta aí pela valorização profissional dos profissionais da educação. Isso inclui professores, funcionários, merendeiras, serventes, pessoal da limpeza, todas as pessoas que colaboram com a educação profissionalmente, né? Então, o que nós vamos abordar aqui é a importância desse Centro Profissional dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, história do 30º Núcleo CEPERS, Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, que é um sindicato que luta pela valorização dos profissionais da educação, que inclui todos da administração e todos os profissionais da educação, os professores, né? Não só os professores, mas toda a máquina administrativa que administra a educação em uma escola, né? Esse sindicato ele é responsável por lutar, né, pela valorização profissional, e não só pela valorização profissional, mas como vocês vão ver no decorrer desses próximos episódios, o CEPERS também acaba entrando em algumas lutas, né? Por exemplo, a violência contra a mulher, né? Então, para o término da violência contra a mulher. Então, quanto a isso, nós tivemos agora aí, está aqui no nosso cenário, ganhamos um prêmio como segundo lugar, a poesia Carrossel da Vida, que eu vou ler para vocês verem que ela foi escrita em 1980 por mim. Eu era apenas uma adolescente, né, quando a escrevi, morava em Itapema, mas ela encontra-se muito atual, porque ela aborda a questão ambiental, né? Então, Carrossel da Vida, Isabel Carneiro de Almeida. Pensando nesta vida como um carrossel, eu girei e quase arremessei essa bola de defesa contra a vida. Esses cavalos brancos de madeira parecem de verdade, como cavalos baios, cavalgando sobre areia quente. E o mar não esqueceu de vir beijar a areia.
tentando iludir-se que a vida é feliz, esquecendo-se da saudade desse lugar como era antes. Hoje a praia é povoada com essa gente, tentando esquecer da paz que existia antes, vendo essa vida como um carrossel, percebendo só os sorrisos e não lembrando dos olhares tristes e vazios. Cada um tenta agarrar-se a uma ilusão. Não sei como consegue isolar tanto o coração. A corrida ao ouro não cessa nunca, e as coisas tão bonitas se sentem inseguras. As árvores já não são tão verdes, o luar já não é tão dourado, o céu não é mais tão azul, o mar não é tão incolor como no passado. Então, o nome do concurso era O Mundo sob o Olhar Feminino. Então, a gente inscreveu essa poesia, né, porque é a visão de uma mulher, na época aí com 17 anos, como ela estava vendo o mundo, né? E como vocês veem, essa poesia, Carrossel da Vida, está muito atual, porque ela fala das questões ambientais, né? Porque o céu não é mais azul quanto no passado, o mar já não é tão incolor, está bastante poluído. Estive esse ano em Itapema e lá, ao observar a praia, aquela imensidão, assim, aquela quantidade de prédios imensos que surgiram numa prainha. Eu morei quando Itapema era uma prainha de águas muito limpas, né? E se eu observei isso quando tinha 17 anos, agora com 62 eu me lembrei dessa poesia lá, casualmente vinha escrever essa poesia no concurso. Eu nem sabia que ia ter esse concurso para o CEPERS, né? E lá eu me lembrei dessa poesia porque eu não entrei na água, porque estava extremamente poluída, e eu observei, e estava tomada de gente mesmo a praia. E quando eu morei lá, eu gostava muito de ir à praia e ver a praia isolada, né? Não ter tanta gente e caminhar na praia, estudava na praia, lia. Era assim um lugar maravilhoso, parecia um santuário, né? Até mesmo aquático, né? Para os animais marinhos, porque era um lugar puro, bonito, com ar puro, com águas límpidas, e era um lugar sensacional, né? E eu já observava isso no verão. Agora tu imagina, né, eu com 62, essa poesia de 80, 90, 2000, 2010, 2020, 46 anos tem essa poesia. Ela está muito mais atual e digamos que lá ela é atemporal, e lá naquela época, quando eu a escrevi, parecia assim que eu estava prevendo o que ia acontecer, né? Que a praia não iria mais ser a mesma, né? 46 anos depois, eu vivenciei isso no início deste ano, na virada do ano. Então, achei maravilhosa a iniciativa do CEPERS fazer esse concurso de poesias, um olhar feminino, né, sobre o mundo. Achei muito importante essas iniciativas que o CEPERS tem de participar, de iniciativas contra a violência da mulher, né, que é uma mazela social imensa que está acontecendo. E então o CEPERS, ele é muito mais do que o sindicato dos professores, mas ele luta também pelas questões ambientais, pelas questões da violência contra a mulher. Ele luta por questões humanitárias. Eu sei que hoje em dia tem algumas pessoas que têm um certo preconceito quando a gente fala em humanismos, em humanidade,
mas nós todos somos humanos. Se nós não cuidarmos desse planetinha, esse aqui é o nosso lar. Nós ainda não temos condições de habitar um outro planeta. Até foram descobertos alguns planetas semelhantes à Terra, mas eles estão anos-luz do nosso planeta, fica muito longe. Nós não teríamos combustível adequado para viajar tantos anos-luz e chegar a esses planetas. Então, o que nós temos é esse, né? Então, aqui vai um apelo também, no meu humilde vídeo, no meu humilde canal, né? Um apelo para acabar com essas guerras, porque hoje o que mais polui o planeta são as guerras. As guerras contribuem muito para poluir o meio ambiente e promover o aquecimento global e tornar poluído o ar, a água, várias coisas. Então, nesses vídeos vocês irão ouvir as entrevistas, vivenciar as entrevistas, primeiramente do fundador. Esse vídeo aqui, nesse vídeo nós trazemos a entrevista com o fundador do 30º Núcleo de Vacaria do CEPERS, né, aqui em Vacaria, aqui nos campos de cima da serra, que foi fundado por Renato Claro de Lima, o professor, que nós já trouxemos, porque ele foi delegado e coordenador da 23ª Coordenadoria, e foi ele que fundou o 30º Núcleo CEPERS, aqui nos campos de cima da serra. E ele vai trazer aí, então, algumas coisas das quais ele não concorda. E isso tudo é muito saudável, porque nós não podemos apenas concordar com tudo, né? Uma das coisas que ele questiona é quanto a partidarismos, né? Já quando eu entrevistei como delegado e coordenador da 23ª CREM, ele já mencionou esse negócio, a escola não pode ter partido. E agora ele vem e afirma novamente, o CEPERS não pode ter partido. Eu concordo com ele. O CEPERS é um organismo social, político também, a gente pode dizer social e político, né? Mas que não pode ter partido, não pode tomar partido de direita ou de esquerda. Ele tem que, o CEPERS tem que promover a negociação entre todo o funcionalismo público dos profissionais da educação. Já falamos que desde o servente até o diretor, o coordenador da educação, enfim, todos que são filiados ao CEPERS estão garantindo uma luta o tempo todo pela valorização profissional. Então, para lutar pela valorização profissional, o CEPERS aqui, ó, preto e branco aqui, ó, esse jornalzinho, aqui o certificado também, ele tem os tons mais de preto e branco, alguma cor ali para evidenciar esse olhar feminino, né? Mas, inicialmente, né, vamos trazer para vocês, inicialmente, quais são os símbolos do CEPERS, né? Escuta o sonzinho. Esse sonzinho é de uma sineta, estão vendo? É uma sineta muito antiga. Essa sineta ela deve ter aí uns 100 anos. E ela é do tempo que a diretora Rita tocava essa sineta para dar o sinal de entrada, a troca de períodos dos professores e o final da aula. Porque a sineta é o símbolo do CEPERS. A sineta é o símbolo do CEPERS atualmente. Por quê? Porque a sineta representa a escola
Nos seus primórdios, era esse o sinal da escola. Era esse. E por que era esse sino aqui que tocava? Vocês vão assistir o nosso vídeo e na entrevista nós contamos essa história. Por que o símbolo é a sineta? De onde vem essa sineta para dentro da escola? Isso você vai escutar na entrevista com o professor Renato Claro de Lima, uma pessoa muito simpática, que se dedicou muito à educação e que fundou esse Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, 30º núcleo, aqui nos Campos de Cima da Serra, cuja a função, o objetivo central é lutar pela valorização, pelos direitos de todos os profissionais da educação. Esse é o objetivo, né? Então, nós não podemos discriminar esse órgão, né? Nós não podemos discriminar esse órgão, né, que está aí lutando pelos direitos de pessoas que trabalham pela educação. Porque a educação é a base da sociedade. É a base. Se você não educar, se você não investir em educação, vou falar o mesmo que eu falei em uma palestra aqui no Irmão Getúlio, semana passada, para os alunos de 2º e 3º ano do ensino médio. Se você não investir na educação, você vai acabar investindo em presídios. Por quê? Se as pessoas não aprendem valores, porque é na educação que eles aprendem valores, em casa também devem aprender, mas muitas vezes não aprendem, vocês sabem disso, né? Igrejas, centros espíritas, todas as filosofias, Seitianoye, doutrina espírita, igreja católica, igrejas protestantes, toda a área da religiosidade contribui muito com o desenvolvimento de valores, né? Valores humanos, eu digo, não é valor moral, é valor humano. Valor humano. Porque esses valores morais dá a impressão que você está julgando. E um dos princípios da doutrina cristã é não julgueis, né? Então, vamos trazer, não para esse julgamento, né? Mas vamos trazer para o desenvolvimento de valores éticos. Éticos para poder conviver em sociedade, né? Para conviver em sociedade. Então, antes eu falei das guerras com vocês, né? O que está faltando no planeta é ética, né? Porque se as pessoas tivessem ética, um líder de um país jamais invadiria o território do outro, porque se tudo já está delimitado, os territórios, a era do colonialismo se foi, graças a Deus, né? Se uma pessoa não tem ética e comanda uma guerra para invadir territórios, não tem como salvar esse planeta. Ainda mais se a pessoa não, o governo, né, o cargo, enfim, desenvolve armas cada vez mais letais, cada vez mais poluentes, que vão contribuir para o término do planeta. Isso é falta de ética. É falta de ética, de humanidade, é falta de tudo. A pessoa perdeu, inclusive, a noção, né? Então, nós temos organismos sociais, assim como o CEPERS, por exemplo, que lutam por causas humanitárias, para chacoalhar as pessoas e dizer, escuta aqui, ó, a pessoa trabalha, ela não pode trabalhar só por amor, porque a gente vive em um planeta redondinho, aqui globalizado, capitalista. Tudo você tem que pagar para você obter. Então, como é que você vai sobreviver trabalhando por amor apenas? Não, você precisa, para sobreviver, ganhar um montante
com o qual você possa comprar comida, comprar roupa, calçar para poder ir todo dia ao trabalho decentemente, vestido, né, trajado decentemente, uma boa apresentação para que as pessoas tenham vontade de olhar para ti e escutar o que tu tem a dizer, porque se você for esfarrapado lá, dar aula, ninguém vai prestar atenção em você. Agora, se você for bem arrumado, aí as pessoas vamos escutar o que essa aí tem a dizer, porque a aparência no nosso mundo diz muito, né? A essência é muito mais importante, mas as pessoas dão mais valor à aparência. Então, para mim transmitir a minha essência, eu tenho que ter uma certa aparência. Eu não posso vir aqui no canal toda esfarrapada querer falar para o mundo as coisas que estão acontecendo, as coisas que aconteceram, contar histórias, porque vão achar que essas histórias não são verídicas, porque eles não vão confiar em mim. Se eu não estiver decentemente trajado, ninguém vai confiar em mim, né? Então, as pessoas que trabalham com a educação, ou seja lá com o que for que trabalhem, elas não podem trabalhar só por amor. Elas precisam do dinheiro para manter, para fazer a manutenção, até para poder preparar um material importante, decente, que chame a atenção dos alunos, né? Então, assim, ó, fiquem com esse vídeo, está maravilhoso, descubram, porque esse é o símbolo do CEPERS, a sineta na cor preta, iniciou assim a bandeira fundo branco e a sineta na cor preta. Por quê? Branco e preto é neutro. Não temos partido até onde sei, talvez, quem sabe tem, eu não sei, mas até onde sei não tem. Branco e preto é neutro. Então começou assim. Então assistam com todo carinho e vejam com bons olhos a sugestão que o professor Renato Claro de Lima está dando para o 30º núcleo CEPERS, que é hoje, atualmente, um organismo social, desde que surgiu, né? Ele vai contar essa história para vocês. Desde que surgiu, o CEPERS é um organismo social que luta pelos direitos e pela valorização profissional dos professores do estado do Rio Grande do Sul e também acaba lutando, né, por outras causas aí, também vai a campo por outras causas que sejam humanitárias. Questões ambientais, questões da paz, pela paz, né? Nós pedimos nesse vídeo paz, né? Coloca as ideias aí em ordem, né? Estuda se é ético o que você está fazendo, né? E lute pela paz, não pela guerra. Porque o nosso lar é esse aqui. Se a gente destruí-lo, se poluirmos a água, o ar, né? Se detonarmos aí com os alimentos, nossa, o sofrimento é mundial. O sofrimento é mundial. Não é só no nosso terreno, né? Na nossa casa, no nosso local de trabalho, ou no nosso lar. É no planeta todo, né? É no planeta todo. Então, vamos para o cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura, HL História Legal. O Imã. As aventuras de Rubim, Natur e Marno. Venha conosco. Quarto livro, Comunicação e Expressão. Ensino de primeiro grau, editora Elias S.A. Página 98, 99. São Paulo, 1972. Então, o último episódio foi Amizade e Gratidão. E hoje, as aventuras de Rubim, Natur e Marno, como herdeiros de Zenit, vai trazer o episódio O Imã. Rubim sentia-se cansado de tanto andar
Seus pés doíam e suas pernas reclamavam por descanso. Foi então que resolveu esperar que alguém lhe desse uma carona até a aldeia mais próxima. Não demorou muito e apareceu uma carroça conduzida por um lavrador que se prontificou a levá-lo. Ao chegar ao centro da aldeia, agradeceu ao homem e saltou. Aquele lugar era bem mais populoso do que outros por onde passara. Observava atentamente as pessoas, as casas e as estreitas ruas que desembocavam em uma praça central. Veja, muito parecido com Vacaria, né? Sentou-se debaixo de uma árvore para descansar e de onde estava viu um grupo de meninos. Animou-se com a algazarra que faziam e foi ao encontro deles. A causa de tanto barulho era uma discussão entre dois garotos, que exaltados disputavam a posse de uma barra de ferro, encontrada nas terras de Rabás. Aquela barra de ferro era diferente, era um imã. Um deles achava que tinha mais direito sobre o objeto porque o encontrara. O outro não concordava, porque afinal ele ajudara a carregá-la, já que era muito pesada. Rubim lembrou aos meninos que o objeto fora encontrado nas terras de Rabás, sendo ele, portanto, seu verdadeiro dono. A decisão foi acatada, por ser considerada justa e imparcial. Muito bem, está falando aí em justiça, né? Essa barra de imã que provocou uma briga, né? Está, na verdade, clamando por justiça. Então, esse foi o episódio, né, do Rubim. Muito bem. Nós queremos destacar aqui, antes de terminar o vídeo, que esse livro aqui, belíssimo, Faces de Eva, Poemas, da Jussara Dutra Vieira. Ganhei, né, como brinde pelo segundo lugar. E o outro livro ali, Paulo Freire, além Desafios de uma Pedagogia Crítica, né, também ganhei como brinde aí pelo segundo lugar. Esse certificado belíssimo e esse troféu aí que eu achei maravilhoso, né? Achei maravilhoso, estou muito agradecida, fiquei muito feliz. Eu escrevi a poesia sem a mínima pretensão. E quando vi a minha classificação em segundo lugar, nem acreditei. Então, quero agradecer a todos envolvidos, aos jurados, à equipe do CEPERS que fez essa promoção e me senti muito, muito, muito feliz com esse reconhecimento, né? E fico feliz de uma poesia que ficou 46 anos guardada, agora vem a público, né? E falando de um tema tão atual, né? Como é a questão ambiental. Um grande abraço a todos vocês. Nata dos diretores do 30º Núcleo CEPERS. Renato Claro de Lima, fundador, 1981 ao 1987. Jussara Dutra Vieira, 1987 ao 1993. Selene Barbosa Michelin, 1993 ao 1999. Luz Marie Boeira de Camargo, 1999 a 2005. Inês Smitterly, 2005 a 2011. Nelita Ferreira da Costa, 2011 a 2013. Flávio Martinho Long, 2013 a 2017. Joara Dutra Vieira, 2017 a 2024. Osmar Emílio Mussato, 2024 a 2027. Galeria dos Diretores do 30º Núcleo, CEPERS. Então, nós temos aqui a galeria, né? Foram feitos desenhos em grafite, uma verdadeira obra de arte, muito bonito. Isso está
na entrada, na recepção do CEPERS, bem na entrada, assim, na porta de entrada do CEPERS, nós temos esse quadro belíssimo com os retratos dos 9 diretores do 30º Núcleo CEPERS. O fundador, Renato Claro de Lima, de 81 a 97, a Jussara Dutra Vieira, de 87 a 1993. Então, o seu retrato está ao lado do Renato, é o segundo retrato. O terceiro retrato refere-se a Selene Barbosa Michelin, de 93 a 99. O quarto retrato é da professora Luz Marie Boeira de Camargo, de 99 a 2005. O próximo retrato, o quinto retrato, é de Inês Smidley, de 2005 a 2011. De 2011 a 2013, é o primeiro retrato na segunda linha de retratos, Nelita Ferreira da Costa. De 2013 a 2017, ao lado da Nelita está Flávio Martinho Long. Ao seu lado, o terceiro retrato, Joara Dutra Vieira, 2017 a 2024. E o atual diretor, Osmar Emílio Mussato, de 2024 a 2027, até o ano que vem, então. Então, esses são os belíssimos retratos dos 9 diretores que o CEPERS teve até agora aqui nos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, o 30º Núcleo. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal, o canal que é comprometido com a verdade. Sujeitos da história: Renato Claro de Lima, fundador do 30º Núcleo CEPERS, 81 anos, natural de Vacaria, Rio Grande do Sul. Estudou na Escola Estadual de Ensino Médio José Fernandes de Oliveira e fez a graduação em Ciências Naturais, após em Ciências Biológicas na Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e pós-graduação na Unicino São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Lecionou no Colégio São Francisco da Rede Marista por 3 anos, após na Escola Estadual de Ensino Médio José Fernandes de Oliveira por 20 anos. Então, aqui vos apresento o fundador do 30º Núcleo CEPERS. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Estamos aqui na casa do professor Renato Claro de Lima, pela segunda vez para a mesma websérie, A Educação nos Campos de Cima da Serra. Temos o prazer, então, de apresentar a vocês o fundador do CEPERS, o Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, o sindicato que luta desde que foi fundado pela valorização profissional do profissional da educação. Eu sou Renato Claro de Lima, professor de Biologia e fui diretor do 30º Núcleo do CEPERS em 1981 até 1987. Nós fundamos o 30º Núcleo aqui do CEPERS, porque nós estávamos em greve e nós estávamos sem orientação. Daí eu fui a Porto Alegre, falei com o CEPERS em Porto Alegre, eles acharam por bem fundar o núcleo aqui em Vacaria, no qual eu fui o primeiro diretor. Muito bem, professor. Então vamos começar assim, vamos primeiro esclarecer para as pessoas o que é esse núcleo do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul. O que é, qual é o papel do sindicato? O sindicato luta pelos professores, que é função dele. Então, nós estávamos em greve para reivindicar nosso salário. Daí nós passamos para o núcleo do CEPERS de Porto Alegre
E daí nós enganchamos, junto com o Rio Grande do Sul, pela greve do magistério para ganhar melhor. O senhor lembra que ano, mais ou menos, isso? Foi em 1981, eu era diretor, acho que por essa data, mais ou menos. O senhor era diretor de escola? Sim, Da qual escola? Colégio Estadual Professor José Fernandes de Oliveira. Muito bem. Então, o antigo diretor do Colégio Estadual José Fernandes de Oliveira, Renato Claro de Lima, fundou aqui em Vacaria, né, como é que a gente chama? É filial? O que seria? Né, uma parte daquele centro lá de Porto Alegre. É né? o núcleo de Porto Alegre aqui em Vacaria. E passou-se a chamar 30º Núcleo do CEPERS. Muito bem. Qual é a lembrança que o senhor tem desse organismo social? Foi muito bom estar associado com o sindicato, porque era uma maneira de nos dar apoio para a greve. Nós não estávamos perdidos, sem ter ninguém. Nós tínhamos o CEPERS de Porto Alegre, que nos orientava para qualquer coisa que a gente precisasse. Professor, vamos esclarecer então o que é greve, para que serve a greve, né? Porque as pessoas não entendem, elas pensam assim, é um bando de arruaceiro que vão lá, não tem o que fazer. Não, o professor tem muito o que fazer, né? Então, o que é greve? O senhor poderia definir para nós? Não, nós realmente estávamos trabalhando e o nosso salário era muito baixo. Então, nós tínhamos que reivindicar nosso salário, foi reivindicado pelo governador. Ele disse que não poderia nos aumentar o salário. E daí todo o Rio Grande achou por bem nós entrarmos em greve para reivindicar o nosso salário, que era um direito do professor, porque nós estávamos vivendo muito mal com esse salário que nós tínhamos. Em 1981, o senhor lembra quem era o governador? Não lembro. Não sei se era o Simon. A gente pode pesquisar depois então, mas provavelmente, né? Sim. Né? Teve o Simval, né? Mas eu acho Simval que foi... Gazelli, né? Acho que foi o Simon. Não, acho Amaralzinho. Amaralzinho. Isso. Governador Amaralzinho. Amaralzinho. Depois nós vamos estar ficando registrado aqui, nós vamos pesquisar e trazer. Muito bem. Então, qual é a atribuição, então, do órgão CEPERS? Qual é a atribuição dele? A atribuição é que nós temos um órgão em Porto Alegre que está nos dando apoio aqui em Vacaria. Tudo que a gente precisa, a gente pedia, ele nos orientava. Também a nossa função profissional, que nós precisamos qualquer coisa, saber do triênio, saber tudo, pede para o CEPERS de Porto Alegre, eles pesquisam e nos dão de volta o retorno que a gente precisa. Então seria sobre o plano de carreira, né, e os direitos dos professores, né? Isso mesmo. Porque vamos deixar uma coisa clara também para a sociedade, que as pessoas não podem só nascer para trabalhar, né? Elas têm que ter uma contrapartida do seu trabalho, né? É verdade. Elas têm que sobreviver. Para sobreviver, você precisa de dinheiro, é um mundo capitalista, né? O senhor concorda que o mundo é capitalista? Até uma igreja precisa de dinheiro para manter a igreja. Agora imagina, né, um sistema educacional envolvendo muitas escolas, e os profissionais precisam comprar comida, roupa, calçado, uniforme, se tiver que usar, papel, material didático, né? O professor é conhecido como doar muito material didático para a sua profissão. Não, né? E a gente sente muito aqui o nosso salário quando tu fica doente, que tu vai atrás de um médico que não tem, não trabalha pelo IP. Pelo IP. Que é o nosso convênio, né? Nosso convênio IP. Então, quando não é atendido pelo IP, é muito caro, é um direito dele receber, não estou falando mal do médico, mas nós nos vemos mal para pagar um médico particular. Aí o senhor está entrando assim na seara do IP, que é o nosso convênio, porque nós contribuímos uma vida toda, né? Todo o decorrer da nossa profissão é descontado do nosso salário, um percentual bem substancial, né, professor? 9% do nosso salário. 9% mensalmente fica para o IP,
né? Isso é e verdade. esse dinheiro é conhecido na sociedade como desviado para outras áreas, não é verdade? É verdade. E é por isso que nós não temos médicos aqui em Vacaria atualmente atendendo pelo IP, um que outro, e cobra uma taxa, É verdade. né? Quando alguns até que extrapolam essa taxa, né? É Acho que o verdade. senhor conhece. Não, eu tenho o Dr. Pedro, realmente trabalho por IP, que eu sou muito antigo ali com ele, muito bom, e só pago a diferença, que é bem baixo. E um grande profissional, que é o Dr. Pedro. Que é um profissional honesto, né? Porque cobra aquela taxa que é o correto. Sim, isso é verdade. O Dr. Pedro só cobra a taxa que faz parte do nosso sindicato. Bom, mas voltando para o CEPERS, então, quais os fatos que marcaram a fundação do CEPERS e que levou a fundar, o senhor já explicou. Agora, quais os fatos que marcaram? O senhor teve algum empecilho para fundar o CEPERS aqui? Ele tinha já uma sede, atualmente a gente sabe que tem uma sede muito boa, mas naquele tempo, quais são os percalços que o senhor passou para fundar? No começo nós não tínhamos sede nenhuma, era na casa minha que funcionava, porque depois que nós passamos a Porto Alegre, eles começaram a pagar o salário de uma sala, e daí nós levamos o 30º núcleo do CEPERS para uma sala, e nos deram daí também uma secretária e telefone para entrar em contato com Porto Alegre. Daí se tornou bem mais fácil administrar o CEPERS. Quanto tempo levou isso assim para ter um prédio próprio? Inicialmente foi aqui na sua casa? No começo foi bem rápido, logo em seguida eles já mandaram alugar uma sala e nós já nos mudamos para essa sala alugada. Essa sala era ali na frente da Praça Daltro Filho, em cima do antigo Unibanco? Isso mesmo, era ali. Ficou anos ali, né? Isso. Ficou muitos anos ali. Eu cheguei ali, quando eu iniciei a minha carreira, era ali a sede, que atualmente a sede fica na rua Júlio de Castilhos. Agora... próximo ao postinho, né? Ali. Não, e agora o sindicato nosso está muito bem, porque alugaram uma casa onde tem tudo que a gente precisa nessa casa, com vários cômodos, uma secretária, um computador, tudo que precisa de eletrodoméstico, de computador e coisa nós temos ali agora. Muito bem. Então, qual é a importância do CEPERS? Qual o papel na comunidade onde é instalado? Então, ele está instalado aqui em Vacaria. O senhor conseguiu instalar essa unidade aqui. Qual é o papel dele? O que ele vai fazer em relação aos professores? Os professores podem procurar em prol do que, assim, o CEPERS? Sim, se a gente precisa qualquer coisa para a nossa vida profissional, vamos lá no CEPERS para saber quanto triênio nós temos, quanto tempo nós estamos trabalhando, para saber a letra que nós temos agora. Então, tudo isso o CEPERS nos orienta. E, além disso, quando tem greve, ele também dá as coordenadas para coordenar essa greve aqui em Vacaria. Ah, tá. Então, nós tínhamos falado assim, vamos definir greve. Nós podemos definir greve como um movimento social legítimo, né? Claro. Está na Constituição de 1988, o direito à greve, né? Sim, nós sempre fizemos uma greve organizada, como professores que a gente sempre respeitando a sociedade e tudo, mas reivindicando nossos valores. Quais os desafios, professor, de ser uma pessoa atuante no CEPERS? Por exemplo, as pessoas que atuam no CEPERS, elas sofrem algum tipo de preconceito? Sofriam antes, agora elas sofrem mais ou menos? O que o senhor acha? Existe esse preconceito contra as pessoas que atuam no sindicato? Não, no meu tempo, logo que fundei, não. Todo mundo respeitava quando eu falava na rádio representando o 30º núcleo do CEPERS, todo mundo gostava do que eu falava e me dava os parabéns. Então sempre funcionou muito bem. Só que chegou uma época, começou o CEPERS estar dentro da política partidária. Aí desmoronou o sindicato.
Ah, então eu lhe pergunto, o CEPERS, ele tem um partido político ou não? Não deveria ter, porque ele representa todos os professores e todos os partidos. Então, ele não pode ser só de um partido, mas só que atualmente está só voltado para um partido, que isso não é bom para o sindicato. Ah, eu concordo com o senhor que ele não pode ter partido. Não ele tem que representar todos, né? Porque ele é o centro dos professores do Estado. Isso. Ele não pode ser partidário, né? E sabe que todo mundo tem vários Ele tem que ser isento tudo. de partidos. Né? Ele tem que ser isento de partido, de política partidária, não pode ter. Isso mesmo. Então, o senhor acredita ser eficiente a forma como está organizado esse organismo social atualmente? O senhor acha que é eficiente como está organizado? Não, como eu acabei de falar, não está mais bem organizado, porque botaram política partidária. Aí eu acho que desmorona o nosso sindicato. Então nós não podemos aceitar que tenha partido. Não Isso podemos. não podemos. Nada contra o Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul. É um órgão muito necessário, né, professor? É ótimo. Muito necessário. Nós precisamos de apoio, né, nós professores. Isso, nós precisamos de apoio, e ele representa todos os professores e todos os partidos, porque no magistério tem várias pessoas com vários partidos. Então, o significado do CEPERS é orientar todos os professores para que melhor possam reivindicar seus direitos. É essa a finalidade do CEPERS. Então, como o senhor está falando aí, né, nós não podemos puxar para partido nenhum. Nós não podemos ter bandeiras de partidos. Nós não podemos nem usar as cores dos outros partidos. O senhor concorda? Isso. Qual eram as cores iniciais do CEPERS antigamente? Quando o senhor iniciou, foi feita uma bandeira? Como é que foi feito? Sempre foi uma bandeira com a sineta, que representa a nossa luta. Porque quando nós fazíamos greve contra o governador, nós íamos na praça, cada um levando uma sineta, e nós tocávamos essa sineta para mostrar que nós éramos professor e que a escola funciona com a sineta para entrar e para sair. Porque antigamente, né, professor, não tinha essas sirenes que tem hoje para dar o sinal da entrada, da saída e dos períodos, né? Era a sineta, né, professor? No seu tempo, o senhor pegou o tempo da sineta? Sim, eu peguei o tempo da sineta. Todas as escolas aqui em Vacaria tinham sineta. Depois, dali um tempo, daí que veio a sirene em todas as escolas para trocar o turno do professor, tocava, e todo mundo sabia que era hora de trocar o professor na sala de aula. O senhor sabe a origem da sineta, da onde que era, de antes da sala, antes da escola? A sineta? Ela se reporta a qual instituição? Não sei te dizer. A igreja, né? A igreja, porque quem é que dava o sinal para a missa com o sino? Era a igreja, né? Isso. E todos os acontecimentos na comunidade que eram importantes era sinalizado pela igreja, porque não tinha outra forma. É né? verdade. Não tinha internet, né? No início não tinha nem rádio, né? Então as pessoas iam lá, tocavam o sino, toda a comunidade vinha porque era uma coisa importante que ia acontecer. Então tinha até o tipo de sino, né? Conforme a batida do sino, podia ser, se uma pessoa faleceu, ia ter um velório, um enterro, a cerimônia, então eles tinham uma determinada maneira de bater o sino, né? O senhor lembra disso? Lembro e concordo plenamente com você. Isso. Era assim que funcionava. Aqui em Vacaria nós tínhamos a catedral no sino e chamava ou para o enterro, ou para a missa, ou qualquer outro movimento que precisasse chamar a comunidade para se fazer presente através do sino. E acredito que seja através disso que pegaram a sineta dentro da escola para trocar os turnos dos professores. Isso aí, para dar o sinal de entrada, para dar nos períodos, né, a troca de professor, e lá no final para a saída. Isso. Né? Então, muito bem, eu me lembro até, como aluna eu peguei essa parte,
que o sininho entre os períodos era suave. A gente só ouvia ali mal e mal, né? Ah, então é para trocar os professores. A gente sabia, terminou o português, vem matemática agora. Que também é um desafio, né, prof? Sair do português e ir para matemática é um baita desafio. É, né? Verdade. Então, veja só, agora, quando batia para arte e para educação física, toda criança adora, né? Então, essa... É o que chamava para trocar o turno, era sineta. Era sineta. Então, isso foi adotado pelo CEPERS, muito inteligente, né? Adotar a sineta para mostrar a luta dos professores, cada um com um sininho. Até acho que deveria voltar a fazer esse tipo de protesto, que chama a atenção da sociedade, né? Acho muito interessante isso. E as cores da bandeira, o senhor lembrou? Que cor que era? Tinha só a sineta, mas ela era preta? Ou não. Era vermelha? Era branca? Vermelha. Era vermelha. E a cor, assim, do pano era branco ou era preto? Não, era branco. Era branco. Então, nós poderíamos voltar ao preto e branco, que é isento, né? Dificilmente tem partido com preto e branco. Ah, tá certo. Né? Então, se nós não queremos nos reportar a partido nenhum, eu sou a favor de que o marketing, porque tem que ter marketing para vender a nossa ideia, porque nós moramos em um planeta capitalista, nós temos que fazer o marketing. Uma bandeira branca, com a sineta preta, com as escritas pretas, né? Deixamos aqui a nossa sugestão, porque é uma sugestão, né? Nós somos democráticos, né, prof? Tá, eu acho que essa é uma boa mesmo. É uma sugestão. Tudo branco e a sineta e escrito em preto. Isso mesmo. Então, qual é a importância da luta pela valorização da educação? Sim, além de nós licionarmos, que nós licionamos com muita garra, com muito carinho, nós temos que viver numa sociedade. Então, para tu viver numa sociedade, tu precisa de dinheiro. Tu tem que pagar aluguel, se tu não tem casa, tu tem que pagar a tua alimentação, tu tem que pagar se alguém vem te ajudar, tem que ser pago. Então, aí se torna muito difícil para a gente. Principalmente a mulher que era professora, ela tinha que licionar, deixar a casa, deixar os filhos, e com quem que ela ia deixar? Tinha que ter alguém que ficasse cuidando e quando ela chegasse ao meio-dia tivesse comida. Então ela teria que pagar alguém que ajudasse essa professora para cuidar dos filhos, cuidar da casa e fazer alimentação para toda a família. Então daí se tornou muito difícil essa tarefa. Chegou um ponto que tu não pode mais passar a pagar uma pessoa que venha te ajudar na tua casa, porque nós não temos mais condições. Porque a gente precisa se alimentar também, né? Sim. E outra coisa, agora o senhor fez eu me lembrar que eu, quando era professora ali no IONE, no início de carreira, eu saía dali, a sorte que o marido tinha um outro, né? Meu ex-marido atualmente, mas na época marido, ele tinha um outro horário, ele chegava para almoçar mais tarde, essa era a minha sorte. Então eu saía da escola, mais de meio-dia, chegava em casa e ainda fazia o almoço. Nós almoçávamos, porque aí em vez de eu trabalhar de tarde, eu trabalhava manhã e noite. E ele trabalhava manhã e tarde até um pedacinho da noite. Então a gente se revezava com a filha também. Ele chegava, ficava com a filha e eu ia trabalhar. Então era um revezamento total, assim, ó, e a gente não pegava pessoas para trabalhar, porque ele estava no início de carreira e eu também. Então não eram pessoas abastadas que podiam pagar uma empregada. Então, resumindo, a professora ou o professor deixa a sua família e vai cuidar da família dos outros. Certo. Num número muito maior de crianças, né? A gente atende no mínimo 25 crianças numa sala, mas eu cheguei a pegar 45 alunos, né? Então o senhor veja se não tiver alguém para ajudar na casa, como o senhor falou, né? Sim, e isso fica complicado para a mulher que tem que cuidar da casa, da alimentação de todo o pessoal. Então isso, nós lutávamos para que a gente ganhasse mais para pagar essa nossa ajudante. Muito bem. Então agora, para encerrar, eu lhe pergunto, o que o senhor considera importante afirmar sobre essa luta do CEPERS?
O que o senhor quer deixar um recado para eles? O que o senhor gostaria de falar? Eu, como sempre falo, tenho falado, que o CEPERS não pode lutar por uma política partidária. Ele tem que lutar por uma política classista. Então eu deixo aqui para que os presidentes do CEPERS, aqui em Vacaria, Porto Alegre, em qualquer outro lugar, lute por uma política classista, que é essa a função deles. E desejo a todos que tenham êxito nas suas lutas. Muito bem. Então, professor, a gente ficaria mais tempo aqui conversando, né? Mas, para não tomar tanto seu tempo, vamos encerrar essa breve conversa que tivemos com o professor Renato, fundador do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma instituição importantíssima pela luta dos direitos, né? Isso. Porque nós não vivemos mais uma sociedade escravizada. Esperamos que não, né? Porque a partir de 1988 tem uma Constituição, ela nos dá direito à greve, a lutar pelos nossos direitos, porque nós vivemos em um mundo capitalista. Ou seja, precisamos de numerários para nos sustentar. Não podemos só trabalhar de graça. O trabalho do profissional da educação não pode ser de graça, porque ele precisa se manter. Ele tem que ter uma boa aparência, ele não pode chegar lá todo esgualepado para dar aula, né? Ele precisa de energia, né, professor? Para dar aula ele tem que ter energia. Como é que ele vai chegar lá todo descomposto, né? Ele tem que estar bem vestido, não precisa ser de gala, mas ele tem que estar limpo, tem que estar se sentindo bem, tem que ter autoestima. Quando ele ganha muito pouco, a autoestima dele vai lá no pé, porque ele não consegue fazer nada, não consegue fazer a unha, não consegue dar uma ajeitada no cabelo, o homem não consegue fazer a barba, né? Não consegue comprar uma camisa decente, um tênis decente, que geralmente a gente vai de tênis para aula, porque a luta não é fácil para cuidar dessas crianças. Hoje em dia o desafio é muito maior do que o nosso, né, professor? Isso é verdade. Porque os ânimos estão muito diferentes do que eram, né? Antigamente as pessoas tinham mais disciplina, os pais davam a disciplina em casa e nós dávamos o conteúdo na sala de aula. Atualmente o professor tem que dar disciplina primeiro e depois o conteúdo. E isso também acaba interferindo na qualidade do ensino, né, professor? Certo. Muito bem. Concordo plenamente com o que tu falaste. É bem isso aí. Nós, professores, temos que ter o nosso direito para viver bem numa sociedade. Isto é, ser alimentado, ter uma casa, ter roupas decentes. Se tu ganha pouco, não dá para fazer tudo isso aí que tem que ser feito. Muito bem. Então, do regional para o universal, do canal YouTube HL História Legal. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado e tu continua com essa luta, mostrando os valores da nossa terra. E nós agradecemos o senhor. Fotografia, entrevistado, Lima, Renato Claro. Fotografia de Renato Claro de Lima na capa do vídeo do acervo fotográfico histórico fornecido por 23ª Coordenadoria Regional de Educação, assessora Ângela Amarante. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022, websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal, aquele canal que é comprometido com a verdade. Fale sobre sua aldeia ou cante sobre sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói. Créditos. Autora Isabel Carneiro de Almeida. Filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita
Foto do professor Renato Claro de Lima, cedido pelo Acervo Histórico da 23ª CRE, através da assessora Ângela do Amarante. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. WhatsApp 51 996 89 90 85 para aquisição do PDF por R$ 25 do livro O Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e O Milagre Brasileiro, 1964 a 1997. Físico, R$ 50.